Você tem que parar de estudar para provas e eu vou te convencer do porquê nessa prosa nossa aqui, tá? Se você tá aí, principalmente na época de vestibular, vai fazer Enem, algum outro vestibular, algum concurso, alguma parada assim, escuta o que eu tenho para te dizer aqui. Vou começar contando uma história aqui para você, velho. Quando eu dava aula presencial ainda, né? Foi até no último ano que eu dei aula presencial. Foi no ano de 2020. Eu dava aula numa turma de terceiro ano, na verdade, em todas as turmas de terceiro ano lá de um colégio e tal. Eu lembro que tinha um moleque, cara, não vou falar o nome dele aqui, mas toda aula, às vezes eu tava no meio da aula assim, explicava um negócio e tal, ele levantava a mão, ô professor e tal, isso aí vai cair na prova? Vai, beleza. Aí tá no meio da outra aula, semana seguinte e tal, ele levantava a mão, ô professor, isso aí cai na prova, essa equação aí? Vai, deve cair, não sei e tal. Bicho, o cara, toda aula, tudo que tava acontecendo, o interesse dele era saber se aquilo ia cair na prova. Qual que é o raciocínio de quem pensa assim? É o seguinte, cara, se vai cair na prova, eu preciso prestar atenção, tentar entender. Se não vai, eu só ignoro e é irrelevante. Porque o que é relevante no ensino? Não existe ensino formativo, não existe interesse nenhum em formar indivíduos que sabem pensar, que sabem fazer uma leitura crítica de uma situação, que desenvolvem sua espessura intelectual. O que existe é só a desgraça da prova. Então, em alguma medida faz sentido essa postura, né? Cada vírgula que está acontecendo, se eu entender o que cai na prova e o que não cai na prova, eu só jogo fora uma parte das coisas e entendo o que eu preciso guardar. E todo dia o maldito, cara, queria me perguntar isso. Eu de saco cheio já nem fingi que o professor faz isso às vezes, tá? Fingir que nem via a mão dele levantada e tal. Ou levantar, professor, eu falei, não, bicho, agora tá corrida aqui, depois você me pergunta ali no final da aula, tá, vambora, e desci o cacete. E no final da aula o maldito não ia lá, cara, e me perguntava a mesma desgraça. Ô, professor, caramba, aí eu lembro de um dia que eu adotei mais ou menos essa postura, de dar uma ignorada neles, falar, velho, não vai dar pra perguntar hoje não, vambora aqui e tal, o negócio tá meio corrido. No final da aula você me pergunta. O maldito, cara, tava saindo da sala, já saí na correria, que eu tava realmente atrasado pra ir pra uma outra sala. O maldito me interpela no corredor. Ô, professor, e tal, eu queria só te perguntar se aquilo ali que você deu vai cair na prova da semana que vem. Eu cheguei pra ele, cara, olhei... Juro pra você, cara. Eu olhei no fundo do olho dele, falei assim, velho, quase que eu falei o nome dele aqui, falei, velho, deixa eu te falar um negócio, na moral mesmo, presta atenção que eu vou te falar aqui, que talvez isso aqui já te responda todas as futuras perguntas que você queira me fazer desta mesma natureza. Você sabe como é que eu fiz essa prova? Eu tava cagando, cara. Tava sentado, dando uma cagada, beleza? Gastei 5 minutos ali, escolhi 3 questões, deixa eu te falar, eu nem lembro, cara, que questões que eu coloquei, eu nem sei o que vai cair nessa porcaria dessa prova. Essa é a importância que esse negócio tem pra mim. Então, meu irmão, para de fazer esse tipo de pergunta, porque essa prova, ela vale uma cagada, só isso, cara. E se você continuar insistindo em colocar toda a sua energia só em se preparar pra merda da prova, irmão, seu ensino, seu estudo inteiro vai ser uma grande cagada. Então, velho, esquece essa merda, cara. Estuda, aprende, entende, desenvolve o pensamento, cara. E você vai lá e faz a merda da prova e se vira. Eu juro pra você, cara, eu não sei o que tem nessa prova. Foi uma cagada de 5 minutos que eu juntei as questões e pus, porque isso é irrelevante pra mim, cara. Eu lembro que ele arregalou o olhão assim, ficou meio assustado, virou as costas, saiu e nunca mais me perguntou. Assim, lógico que o intuito, cara, de falar isso dessa forma com ele era realmente de confrontar, era de provocar. Eu acredito que o choque, que a provocação, em alguma medida, é o que eu quero fazer aqui com você nessa prosa, ela tem um papel relevante na nossa formação, de realmente colocar a gente numa situação de contraste e dar uma chacoalhada e fazer a gente pensar um pouco. E bom, o fato é o seguinte, cara, eu realmente acredito, né, o Rubem Alves ele fala isso, ele diz que o conhecimento é o que fica depois que o esquecimento faz o seu papel. Então, de modo geral, cara, quase sempre quando você se prepara somente para estudar para uma prova, você usar só o que cai naquela prova, você foca no que é relevante, que vai cair ali, 1, 2 dias antes você decora um monte de coisa, vai lá, faz, tira 8, 9, 10, mas daí um mês você não lembra de bosta nenhuma, cara. Você não aprendeu nada, você só participou de um teatro ensaiado, em que o professor te conta 3 coisinhas que vai cair na prova, você decora algumas coisas, escreve lá, ele finge que você aprendeu, você finge que você tá feliz e pronto, a vida segue. Talvez você não perceba que isso é um grande teatro, tá? Mas em algum momento futuro você pode acabar descobrindo. E aí, quando você estuda, cara, só para a prova, só para se preparar para uma prova, algumas coisas você acaba perdendo. Primeiro que seu estudo se torna extremamente frágil. Um dia que talvez você tiver que fazer um vestibular, onde você não consegue dar toda a matéria 2 dias antes, 1 semana antes, você vai acabar sofrendo. Porque você nunca conheceu os caminhos de construir conhecimento. O lance que o Rubem Alves fala, de que o conhecimento é o que fica, depois que o esquecimento faz o papel, é aquilo, irmão. Você tirou 8, 9, 10 na prova, mas dando 1, 2 dias antes,
E se daqui a um mês, se você revisar essa prova, você tiraria 4, 5, a sua nota real, que você realmente aprendeu, é 4, 5, cara. Sacou? O resto é só o teatro. É só aquilo que é acordado, entende? Então, enfim, o que importa de fato é o quê? O conhecimento, cara. Sacou? E o conhecimento é o que fica depois que o conhecimento faz o papel. Então ele não é medido por provas, não nessa estrutura e não do jeito que você é educado e ensinado a fazer. Então, enfim, quanto mais você estuda para a prova, a primeira coisa que eu acho aqui, você se distancia cada vez mais de realmente construir conhecimento, que é o que de fato importa, e que é o que vai ser sua capacidade de pensar, de raciocinar, seu repertório de informações, ele é muito baixo. Porque você memoriza um monte de coisa, regurgita na prova, sai fora, esquece a maior parte das coisas. Segunda coisa que é muito importante, que você acaba perdendo quando você estuda só para provas. Você acaba, cara, perdendo o que eu acho que é o mais importante do estudo, que é aquela parte em que ele te engrandece, a parte mais virtuosa do estudo, onde você realmente consegue se tornar alguém mais inteligente, expandir a sua capacidade de pensar, compreender como o mundo, como o universo funciona, sacou? Se tornar um ser pensante, velho, sacou? Não ser um animal, um idiota que só pensa em fazer uma prova e rabiscar uma prova. Cara, deixa eu te contar, vai chegar um dia, você vai se formar na escola, vai jogar essas provas todas no lixo, ninguém vai estar absolutamente nem aí para quanto que você tirou de nota na prova X, pro seu boletim, para suas notas, tudo isso é completamente irrelevante no mundo real. Agora, o quanto que você sabe pensar, isso é relevante, cara. Isso interessa, isso tem valor. E isso as provas do jeito que a gente faz não medem. Sacou? Então, enfim, eu acho que você acaba perdendo. Se você quiser conhecer, tá, esse caráter mais profundo do conhecimento e talvez entender uma perspectiva diferente sobre a qual você pode estudar para você não acabar se sabotando e caindo nessa, a gente vai fazer um treinamento gratuito ao vivo. Vou deixar o link aí embaixo para se inscrever, onde, cara, apesar de que vai rolar uma porrada de coisa, aula, conteúdo, lista de exercício, resolução de exercício, material teórico, cronograma, pô, tudo que você precisa para você pautar e montar seus estudos de física para esse ano. Mais do que isso, acho que o mais importante vai ser essa mudança de mentalidade que eu vou te oferecer lá, cara. Pra te apresentar uma forma diferente de você enxergar os estudos e um jeito diferente de você se posicionar diante deles. Link tá aí embaixo, se inscreve aí, que lá vai ter mais provas sobre isso. Mas voltando aqui, cara, nesse segundo aspecto aqui, então, você perde o que eu acho que é o mais importante do estudo, cara. Você perde o caráter transformador dele, sacou? O estudo vira só um meio para um fim, vai fazer uma prova. Caramba, cara, que miserável que é, cara, essa vida de estudar um negócio que é um saco, que você não gosta, que é chato pra cacete, aí faz aquele negócio penoso pra ir lá, vomitar aquilo na prova, tirar uma nota pra quê? Pra você passar de ano pro ano seguinte, você fazer a mesma coisa, cara. Ah, não, cara, pelo amor de Deus, cara. Se você quer viver essa vida miserável, já vaza do vídeo aqui que essa prosa não é pra você. Agora, se você consegue enxergar o quão miserável é isso, eu acho que essa prosa aqui faz bastante sentido pra você. E eu queria pontuar aqui um terceiro aspecto, que é muito ruim quando você acaba usando só para prova. Quando você, eu me dei conta disso, eu estava trocando de ideia com a Noemi, foi uma aluna nossa e tal, gabaritou física em vários vestibulares, foi aprovada em medicina lá na Unicamp. Ela estava me dizendo o seguinte, cara, até no ano passado eu estudava só o que caía mais. E aí sempre que caia algo diferente eu não conseguia fazer. E medicina, que é um curso que é concorrido, é você errar uma, duas questões ali diferentes e você acaba ficando do lado de fora. Ela falou, quando eu entrei, ela começou a estudar com a gente, não é propaganda do nosso curso não, tá? Do Lições de Física, na trilha medicina que a galera faz lá, é uma trilha onde você estuda tudo, cara, com profundidade. Você estuda o que quase nunca cai, você estuda o que ninguém estuda, você aprofunda e vai no detalhe que ninguém vê. Porque qual que é a nossa filosofia, irmão? Vou te dar uma preparação que é inequívoco você ser aprovado. Entendeu? Não tem como você... Tudo que possivelmente puder cair na prova, você vai saber, você vai ter visto, você vai ter estudado, você vai ter compreendido. Essa é a nossa filosofia. E ela conta sobre isso na prosa, vou deixar o link aí se você quiser ver a prosa lá. Ela fala sobre como que foi importante estudar várias coisas que não caía, porque isso dava muito mais capacidade de pensamento para ela. E vez ou outra, quando cai uma coisa, e sempre cai uma coisa que nunca cai, você tem esse repertório, você tem essa bagagem. Já quando você estuda só o que cai, só pra fazer a prova, irmão, seu estudo é muito frágil. Se cai um pouco diferente, se aparece um negócio que não aparecia, se aparece um negócio no nível de dificuldade maior, já te derruba. Por quê? Porque seu estudo é frágil, cara. Essa coisa é extremamente frágil. Você não tem robustez, você não tem essa espessura intelectual, você não, seu estudo é frágil. É infantil. Isso aqui é papo de adulto, sacou? Pô, você é aprovado em medicina, fazer um vestibular, entrar numa universidade federal, irmão, isso é papo de adulto, é concurso, pô, é coisa séria, é coisa pra criança, não, sacou? Então deixa de ser criança, cara. Para de estudar de uma forma infantilizada, para de se sujeitar e aceitar que infantilizem o seu estudo, sacou? Como assim que infantilizem o seu estudo? Cara, que é isso, cara? Que ridicularizem, que reduzam, que eles consigam, de fato... cara, te subjugar, reduzir tudo a decorar umas formulinhas idiota, a repetir frases ridículas, sacou? A fazer papel de palhaço, cara, de criança. Isso aqui é papo de adulto, sacou? Enfim, pô, essa é a prosa de hoje. E como eu disse, se isso aqui te interessa, se você quer conhecer uma forma diferente de estudar, se você está cansado
desse modus operandi de como o estudo funciona, se você entende que isso é pobre, que isso é ridículo, cara, se inscreve no nosso treinamento gratuito. Você vai abrir sua cabeça e vai superar as suas expectativas de verdade. Vai abrir muito, muito, muito a sua cabeça. É nisso que a gente acredita que é o universo narrado. É isso. Me fala o que você acha dessa prosa. Valeu, Sapere Áudio.